Olá, você está comigo aqui no meu canal Opinião Simone Amorim, hoje para falar sobre as fases na nova lei de licitações, não somente a fase preparatória, que é a fase em que gosto muito de me ater, por quanto é ela que dá real eficiência ao processo e faz tudo mudar em relação ao regime anterior, mas também vamos falar um pouquinho sobre as demais fases e alguns procedimentos importantes que vieram enfatizados no novo regime. Te convido para se inscrever no meu canal se não estiver inscrita. Após ouvir essa aula, se gostou, deixe o seu joinha, se comunique, divulgue, me ajude a propagar o conteúdo do meu canal aqui na Rede Opinião Simone Amorim. Então, olha só, na Lei 8666, a gente tinha por hábito, já definido pela jurisprudência, nós fomos adotando por prática, dividir a licitação em fases. Então, nós falávamos muito em fase interna, que ia até a publicação do edital. A partir da publicação do edital, nós iniciávamos já a fase externa. Né? Olha lá, se inicia com a publicação do edital ou do instrumento convocatório. Muito interessante falar para vocês que agora o instrumento convocatório nós não teremos mais. Por que na nova lei de licitações nós não temos instrumento convocatório? Porque nós não temos mais convite. Né? Então, antes nós tínhamos edital para as demais modalidades, as modalidades clássicas, lá da nossa 8666, que era o convite, concorrência, TP, e nós tínhamos, então, através do convite, a divulgação das regras daquela contratação no instrumento convocatório. Agora, se nós não temos mais na nossa nova lei de licitações essas modalidades, né, nós só vamos ter o pregão e a concorrência, além de outras que permanecem, mas que não eram tão usuais. Se nós não temos mais o convite, nós não temos mais na 14.133 instrumento convocatório. Então, é certo referir-se às regras do jogo, da licitação, sempre através de editais, né, pela nomenclatura editais. Nós tínhamos na nossa lei, nós temos, né, na nossa lei que ainda está vigente, 8666, a habilitação dos fornecedores, a apresentação das propostas. Então, nós estamos falando de fases. E veja que primeiro nós, nas modalidades tradicionais, habilitávamos os fornecedores, isso onerava em tempo demais e também as equipes em trabalho por demais. Tanto que as boas práticas, no decorrer da vigência da Lei 8666, introduziram fora da nossa lei de licitações o pregão. Depois veio o pregão na sua forma eletrônica, numa evolução também da modalidade pregão, né? E hoje nós temos todas as modalidades também virtualizadas na Lei 14.133. Mas vejam que antes nós tínhamos primeiro a habilitação dos fornecedores. E essa habilitação tomava bastante tempo no processo em si, para depois, só dos fornecedores habilitados, nós irmos para a apresentação das propostas. E nós tivemos o que chamamos de inversão de fases no decorrer desse período, através do pregão. Então, veio numa lei esparsa, fora da nossa lei de licitações. Depois, nós tínhamos o julgamento das propostas, a fase recursal, e finalizávamos com a homologação e a adjudicação. Agora, numa ordem cronológica do processo, nós temos a fase que nós chamávamos aqui, não explicitamente, não dentro da lei de licitações, mas pelo que se habituou em decorrência da jurisprudência, da prática, o que chamávamos de fase interna, nós temos agora com o nome na nossa nova lei de licitações de fase preparatória. Então, olha só, a fase preparatória e a fase interna vêm a ser a mesma coisa. E aonde é que nós temos a fase de planejamento? Toda a parte de planejamento da contratação, então, dentro da fase preparatória. Depois nós temos a divulgação do edital, isso de uma forma explícita na 14.133, então agora sim nós temos as fases explicitadas na nossa nova lei de licitações, a fase preparatória, divulgação do edital, né? Aí, olha só, divulgação de edital nós chamávamos de
fase externa. Então, nós iniciávamos aqui a fase externa com a divulgação de edital. Vejam que nós tivemos nomenclaturas diferentes para a mesma concepção. A ideia não mudou. Apresentação e propostas de lance, isso sim mudou. Porque olha só, o que nós chamávamos aqui, olha, nós chamávamos de inversão. Quando a gente primeiro fazia a apresentação das propostas e aí fazia a habilitação só da proposta, da melhor proposta. Hoje, nós não chamamos mais de inversão, passa a ser a prática na nossa nova lei de licitações. Nós teremos, então, a partir da 14.133 e os processos por ela regulamentados, a praxe, a via ordinária da contratação, vai trazer primeiro a fase de julgamento, né, e propostas, quando se tratar de pregão, porque nós não teremos lance, né, é julgamento de propostas e lances. Então, julgamento e propostas é o quê? É a fase de licitações presenciais e os lances através do pregão, quando nós tivermos a modalidade pregão. Habilitação. Então, nós temos aqui a fase de habilitação, que vem depois da fase de julgamento, ou seja, o operador de licitações, ele não vai mais precisar analisar a documentação de todos os fornecedores, né? Ele só não fazia isso quando a gente chama, ele só não faz, porque ainda temos, é preciso estar sempre colocando isso, ainda temos licitações até o encerramento da vigência da Lei 8666 sendo regidas por ela. Então, nós temos primeiro, nas modalidades tradicionais, que habilitar os fornecedores para depois, então, irmos para a fase de apresentação de propostas. Perdemos muito tempo aqui, a não ser que houvesse a fase aí, dentro do pregão, essa previsão já legal de inversão, né? Então, se houvesse essa inversão de fases. E aqui, então, na nossa lei 14.133, como eu disse, isso é habitual. Nós primeiro analisaremos as propostas e lances, quando pregão, e de acordo com a melhor proposta, nós iremos para a habilitação somente daquela empresa, o que a gente já conhece, então, na modalidade pregão. Depois nós temos a fase recursal, sempre após a habilitação, e por fim a fase de homologação. Tá? Então, tornou-se uma regra o processo de inversão, como eu acabei de dizer.